Olá! Sabe aquela pergunta que vira e mexe todo mundo se faz? Por que será que a gente não lembra das nossas vidas passadas? Será que é algum defeito de fabricação do universo ou, quem sabe, uma benção disfarçada? Pois é, essa é a grande questão, né? Se a gente já esteve por aqui antes, por que parece que baixaram uma cortina sobre tudo isso? A perspectiva que vamos explorar aqui hoje tem uma resposta que, olha, é fascinante e bem surpreendente. Esse esquecimento não é um acidente, ele é proposital e, mais do que isso, é essencial pra gente. E essa frase resume a base de tudo. A ideia central não é que as memórias foram deletadas, mas que elas foram, digamos, guardadas às 7 chaves por um motivo muito importante. Bom, então vamos mergulhar nisso e descobrir que motivo é esse. Nossa primeira parada, então, é entender o que é esse tal de véu do esquecimento. A gente vai tentar desvendar a lógica por trás dessa ideia de que essa amnésia espiritual, na verdade, funciona como um mecanismo de proteção para ajudar a gente a progredir. Então, o ponto principal é esse. Para usar uma linguagem de hoje em dia, o esquecimento não é um bug, é uma feature, veio de fábrica e foi projetado para ser uma coisa boa para nós. Mas como assim? Como é que não lembrar de algo pode ser bom? É o que a gente vai ver agora. Para a gente entender de verdade por que esquecer é uma vantagem, vamos fazer um exercício mental. Vamos imaginar o contrário. Pensa só por um instante. E se, de repente, a gente tivesse acesso a todas as nossas memórias? Tudo que a gente já foi, já fez, já sentiu, seria algo libertador ou um caos absoluto? Olha só o efeito dominó que isso ia causar. A lembrança de erros passados poderia nos deixar paralisados de vergonha. Ou o oposto. A gente poderia ficar com um orgulho tão inflado por algo que fizemos séculos atrás que isso atrapalharia todo o nosso julgamento hoje. E talvez o mais perigoso, ódios antigos, ressentimentos. Tudo isso poderia voltar com força total, levando a um caos social que a gente nem consegue imaginar. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, com a memória, a gente teria um mundo onde as mesmas feridas nunca cicatrizam, onde os mesmos conflitos se repetem. Do outro lado, sem a memória, a gente tem uma chance real, uma oportunidade de reconciliação, de humildade, de construir algo novo. É a diferença entre estar acorrentado ao passado e ter a liberdade para criar um futuro diferente. E aqui está o pulo do gato. Muitas vezes, a gente renasce perto das mesmas pessoas com quem a gente tem alguma pendência, sabe? Agora imagina só, você descobre que aquele seu colega de trabalho foi um grande inimigo seu há 200 anos. Como é que se constrói uma relação pacífica, de reparação? Não dá. A lembrança seria um muro intransponível. Certo, se lembrar de tudo só atrapalharia. Então, como é que a gente evolui? Como sabemos o que precisamos melhorar? A gente fica andando no escuro? A resposta é não. A gente recebe outras ferramentas bem mais sutis e, na verdade, muito mais eficazes para a nossa jornada. A primeira ferramenta todo mundo conhece bem, é a consciência. Sabe aquela vozinha lá no fundo que às vezes sussurra, olha, isso aí não está certo, ou é melhor ir por esse caminho? Então, é ela. É a nossa bússola moral, que já vem calibrada com as lições que em algum nível a gente já aprendeu. E a segunda ferramenta somos nós mesmos. São as nossas tendências instintivas. Aquela impaciência que surge do nada ou um gesto de generosidade que a gente nem pensa para fazer. Isso não vem do acaso. É como se fosse um resumo do que a gente já viveu, indicando exatamente os pontos que a gente precisa melhorar e aqueles que já estão mais fortes. E aqui está a grande sacada de tudo isso. A gente não precisa saber a história completa por trás de uma dificuldade nossa. A dificuldade em si já é o mapa. Se uma pessoa tem uma tendência ao orgulho, ela não precisa lembrar o evento exato de 500 anos atrás que causou isso. O orgulho, aqui e agora, é o que importa. É nisso que ela precisa trabalhar. A causa original vira só um detalhe. Mas, espera um pouco. Quer dizer então que toda essa bagagem, todas essas memórias foram simplesmente apagadas? Perdidas para sempre? E se eu te disser que não é bem assim? Que talvez seja só uma pausa? Olha que analogia poderosa. O esquecimento não é como apertar delete, é como colocar o computador em modo de espera. A gente dorme toda noite e não perde o que viveu no dia anterior, certo? A gente só pausa para recarregar. A ideia aqui é exatamente a mesma. Isso muda totalmente a nossa visão sobre perda, não é? Vamos analisar isso de perto. No nosso dia a dia, o ciclo é simples. A gente age durante o dia, depois dorme, que é a tal da interrupção temporária, e quando acorda, a memória do dia anterior está lá. O sono não apagou nada. Agora, é só aplicar essa mesma lógica, mas uma escala muito maior. As ações da vida passada são o nosso ontem. A vida física, essa que a gente vive agora, é o nosso sono, a grande interrupção.
E a vida espiritual? Para onde a gente retorna é o despertar, o momento em que a lembrança do nosso longo ontem volta. Então, a conclusão é que nada se perde de verdade. As experiências, a nossa identidade, as memórias, tudo fica arquivado. O véu do esquecimento serve só para o período em que a gente está aqui, na escola da vida física, para que a gente possa se concentrar 100% na lição do presente. Com essa ideia em mente, a gente precisa reformular completamente o que significa esquecer o passado. Deixa de ser uma perda, uma falha e passa a ser visto como uma estratégia muito inteligente do universo. Cada nova existência, então, se torna um novo ponto de partida. Uma chance de ouro para recomeçar relações e desafios, mas sem o peso esmagador de todos os erros do passado. A gente não começa do zero, a gente começa de onde parou, mas com a enorme vantagem de uma lousa limpa. E é aqui que a chave vira. O que parecia ser uma limitação, na verdade, se revela como a própria condição que torna o progresso possível. O esquecimento não é o obstáculo, ele é a oportunidade. É a ferramenta que nos liberta para focar no que realmente importa, o agora. E para fechar, fica a reflexão para cada um de nós. Se as nossas tendências de hoje são as pistas do nosso passado, o que será que os nossos impulsos, as nossas reações automáticas estão tentando nos dizer? Qual é a grande lição que está bem na nossa frente, pedindo para ser aprendida? A resposta pode ser o guia mais verdadeiro que existe.